Olá, olá, bom dia a todos. Desejo-vos um ótimo acordar, sejam todos bem-vindos. Venho aqui trazer-vos a mensagem para o dia de hoje. Como podem ver pelo título, a mensagem diz: presta atenção, ao apelo da vocação. E hoje vou fazer ao contrário, vou começar por vos ler, por vos trazer aqui o pensamento do dia e depois então falarmos aqui um pouco sobre este pensamento. Espero que estejam todos bem, espero que o fim de semana tenha sido tranquilo, teve imenso calor, mas espero que estejam todos bem. Então o pensamento para o dia de hoje, o pensamento para o dia de hoje diz: sou franco comigo própria acerca dos meus sonhos mais profundos, relacionados com a carreira, voluntariado ou projetos. Presto atenção ao apelo da minha vocação e estudo a possibilidade de concretizar os meus sonhos, lendo, aprendendo ou conversando com alguém acerca dessa área de interesse. Mereço sentir-me realizada ou realizado. Então, na prática, aquilo que hoje que os arcanjos nos querem passar, efetivamente, é que nós, estando ligados, precisamente, nós somos uma parte da fonte divina, nós somos uma parte do universo. A nossa vocação hoje, o nosso propósito hoje chama por nós. Então, ao contrário daquilo que nós possamos imaginar, todos nós temos em nós próprios a força vital, a energia que é necessário para colocar em prática tudo aquilo que nós mais desejamos. Essa é que é a verdade. Se nós somos uma parte da fonte divina, nós trazemos em nós toda essa força vital para conseguir colocar em prática tudo aquilo que nós mais queremos. Então, a nossa vocação, a nossa carreira, o nosso propósito, com o qual nós sonhamos muitas vezes e sonhamos acordados, não é? Digam-me se não é verdade que às vezes passamos muito do nosso tempo a sonhar com aquilo que são os nossos desejos, precisamente. E perguntamos-nos muita vez como é que seria a nossa vida se nós conseguíssemos colocar em prática os nossos sonhos? Como é que seria a nossa vida se nós nos empenhássemos o suficiente para conseguirmos colocar em prática os nossos sonhos? Então é disso que estamos aqui a falar hoje. Então, quando nós colocamos o nosso empenho precisamente naquilo que nós queremos concretizar, os arcanos chamam isso de uma fase potencial. Então, essa fase potencial equivale a termos um balão vazio em que nós vamos precisamente enchê-lo. Então, aqui, quando nós procuramos precisamente ir de encontro aos nossos sonhos ou à concretização dos nossos sonhos, o que é que muitas vezes começa a acontecer? Se eu quero colocar um projeto em prática, provavelmente dependendo da área à qual pertence esse projeto, eu vou me informar sobre essa área. Eu vou estudar todas as potencialidades, eu vou estudar todas as possibilidades, eu vou ler, eu vou falar com pessoas da área. Então é sobre isto, é sobre isto. Eu vou ter formações sobre essa área. Então é sobre isto que os arcanjos nos vêm dizer hoje, que é quando nós começamos a dar esse passo, eu vou ler um bocadinho sobre aquilo que eu sonho, eu vou aprender um bocadinho sobre aquilo que é o meu sonho, conversar com pessoas da área. Eu já estou a dar um passo, ou vários passos muitas vezes, não é? Eu já estou a caminhar na direção daquilo que eu quero. O que é que acontece? Quanto mais nós nos fundimos com aquilo que é o nosso caminho na direção da concretização dos nossos sonhos, a nossa vontade intensifica-se ainda mais. Porque nós começamos a perceber, começamos a entrar, digamos assim, não é? Nos meandros daquilo que eu quero, e eu começo a perceber, eu se calhar vou precisar disto, eu vou precisar de trazer isto, eu vou precisar de fazer isto. E quando eu der conta, eu estou lá, não é? Com toda a minha energia, porque se efetivamente eu tenho esse potencial para fazer isso, eu tenho essa energia para colocar ali. Então vou intensificar. Então aquele balão que estava vazio começa a deixar de estar vazio. E eu começo a colocar lá a energia, toda a potencialidade para concretizar aquilo que eu quero. Então, o meu sonho ganha mais força ainda, porque eu estou a concretizar. Eu refiro isto muita vez,
E porque tem a ver com isto. Primeiro, devemos prestar atenção efetivamente. O universo está sempre a falar connosco. E neste caso, hoje, concretamente, o universo vem-nos falar sobre a nossa vocação. Devemos reconhecer qual é efetivamente o nosso desejo, ou seja, colocar uma intenção, lançarmos uma intenção focada, determinada ao universo. Eu quero efetivamente fazer isto é o meu sonho, isto é aquilo que me preenche. E depois, claro, o que é que acontece? É investirmos a nossa energia nisso. Então eu digo isto muitas vezes, o Deepak Chopra fala nisto, que é onde eu coloco a minha atenção, a energia vai fluir para lá. Então eu vou alimentar aquilo no qual eu vou colocar a minha atenção. Então nós conseguimos fazer crescer aquilo que nós mais queremos. Mas reparem, eu não posso querer fazer crescer o meu sonho se eu não despendo um bocadinho da minha energia e do meu amor para concretizar aquilo que eu mais quero. Eu não posso responsabilizar mais ninguém a não ser eu própria se eu não coloco ou se eu não dou um único passo na direção daquilo que eu quero. Então, muitas vezes, e eu ouço muitas vezes as pessoas a dizerem: mas o universo não me traz aquilo que eu quero. E eu deixo aqui a pergunta, deixo-vos aqui a reflexão, porque tem a ver com isto, que é, nós muitas vezes até sabemos o que temos que fazer, mas será que estamos dispostos a dar um único passo na direção daquilo que nós queremos concretizar? Deixo-vos aqui esta reflexão, porque efetivamente as pessoas, muitas vezes, há pessoas que querem concretizar, mas não dão um único passo na direção daquilo que querem concretizar. Estão sim a aguardar que o universo faça alguma coisa. E isto é verídico, aquilo que eu estou a dizer, porque eu ao princípio recordo-me que também poderia pensar desta forma há muitos anos atrás, que era o universo que me dê primeiro, e eu, em função daquilo que o universo me dá, a seguir eu vou mostrar ao universo que eu mereci aquilo que o universo me deu. Não funciona assim, digo já. E quanto mais eu entrei nesta área do desenvolvimento pessoal, quanto mais eu comecei a trabalhar o meu autodesenvolvimento, o meu autoconhecimento, e quanto mais eu entrei aqui na área espiritual, eu percebi que não era assim, não funciona assim. Então eu tenho de fazer para merecer. Porquê? Porque é uma questão de assumir a responsabilidade. Se eu não semeio, como é que eu quero colher? Não vou colher nada se eu não semeei. E não basta semear. Isto é como as plantas. Se tivermos uma planta ou uma flor em casa, ela não vai crescer, ela não vai florescer se eu não cuidar dela, certo? Então, não me basta colocar as sementes na terra, mas eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que a regar, eu tenho que lhe dar alimento, eu tenho que lhe dar luz. Eu tenho que ter em consideração o vento, o ar. Portanto, todos os elementos têm que confluir para que aquela planta possa crescer nas perfeitas condições. Quando ela apanha demasiada, se eu lhe puser demasiada água, ela já não vai gostar. Se eu a deixar ao vento, provavelmente, se for uma planta que não é de exterior, ela também não vai gostar. E, portanto, não vou estar a proporcionar as melhores condições para aquela planta que eu quero ver crescer. O que eu vos quero passar aqui é os nossos sonhos funcionam da mesma forma. Nós funcionamos da mesma forma. Se eu não tiver nas minhas melhores condições, eu não vou florescer da melhor forma. Eu não vou trazer o melhor de mim ao mundo, porque as flores também são assim. A flor consegue trazer toda a sua beleza, toda a sua perfeição, se ela crescer nas melhores condições. Claro que há flores que são mais resistentes que outras, depende, não é? Mas nós funcionamos assim também, os nossos sonhos funcionam assim. Eu não posso dizer ao universo: concretiza-me o meu sonho primeiro e depois eu mostro que eu mereci a concretização do meu sonho. Não funciona assim. As pessoas querem ter os trabalhos de sonho, as pessoas querem ter os relacionamentos de sonho, as pessoas querem ter abundância, querem
ter tudo, mas não, muitas vezes não querem efetivamente fazer para ter. Para nós podermos ter, também já falámos aqui sobre isto, nós temos que ser para ter. Se aquilo que está dentro de mim não estiver alinhado com aquilo, com a vibração daquilo que eu quero, eu não vou conseguir atrair aquilo que eu quero para a minha vida. Porquê? Porque eu não me sinto naquela vibração, eu não me sinto merecedora daquilo. Os nossos sonhos vibram muito alto, não é? Porque nós queremos sonhos abundantes, nós queremos sonhos cor-de-rosa, diria, não é? Nós queremos a perfeição, ao máximo de perfeição que o universo tem disponível para nós queremos tê-la na nossa vida. Então, se eu quero tudo de bom que o universo tem para mim, e o universo tem infinitas possibilidades para mim, eu quero aproveitar algumas delas, ou se possível todas elas, mas eu tenho de fazer para conseguir aproveitá-las, certo? Somos todas pessoas conscientes a ponto de percebermos que não vamos estar simplesmente sentados à espera que as oportunidades que nos caiam no colo. Correto? Pronto. Minhas queridas, não me vou alongar muito mais, já me alonguei aqui um bocadinho, mas às vezes é preciso ir buscar aqui outros parâmetros para trazermos ou para conseguirmos transmitir melhor a mensagem e consciencializar melhor. Portanto, eu quero que isto vos sirva de inspiração, porque às vezes é preciso consciencializar para que isso se torne também numa inspiração e que se consiga perceber como é que se pode aproveitar. Como é que nós podemos, e aqui os arcanjos referem precisamente isso, ler, estudar, aprender até com quem já fez parte do caminho, com quem faz o caminho, com quem me pode trazer orientação. Tudo isso faz parte. Ninguém precisa de caminhar sozinho, ninguém tem que aprender sozinho, ninguém tem que estar sozinho em coisa nenhuma. Estamos aqui todos, uns para os outros, para nos inspirarmos mutuamente. Eu gosto muito desta expressão que é inspirarmos-nos mutuamente, porque é isto que nós acabamos por fazer ou temos o poder de fazer. Reparem, eu até poderia não querer fazer para mim, mas se calhar o universo vai-me trazer condições ou vai-me trazer desafios que me vão, entre aspas, obrigar a trabalhar os meus dons e trazê-los ao mundo, não só por mim, mas para poder trazê-los e colocá-los à disposição de outros, para que isso também sirva de inspiração para outros, para que também eles possam fazer o mesmo. Todos nós temos dons, todos nós podemos trazer esses dons ao mundo e usá-los e viver a partir daí. Porque não? E está tudo certo. Não está errado nós vivermos a partir dos nossos dons, nós usarmos os nossos dons, independentemente do que eles sejam, atenção. E era isso que nós deveríamos conseguir poder fazer todos os dias, que é no nosso trabalho, nós usarmos os nossos dons. É a coisa mais maravilhosa que nós podemos fazer. Porque a dada altura, aquilo que nós consideramos que é trabalho deixa de ser trabalho. É simplesmente a concretização do nosso propósito. E aí estamos em puro alinhamento com a nossa alma. E aí vibramos muito alto. E é nesse ponto que nós começamos a atrair cada vez mais aquilo que nós mais queremos na nossa vida. Ok? Não me vou alongar muito mais. Esta era a mensagem. Vou tirar uma carta para o dia de hoje, para este início de semana. Vamos aqui, oráculo dos anjos e dos seres da natureza. Vamos ver o que é que os arcanjos têm para nos dizer hoje, para além da primeira mensagem. Tenho aqui algumas cartas que parecem que estão viradas ao contrário. Já se virou. Temos aqui as fadas da comunicação para o dia de hoje. Nada como começar aqui um início da semana e temos aqui as fadas da comunicação que nos vêm precisamente falar aqui em comunicar. Então vou ler
da carta, portanto, temos aqui as fadas da comunicação, só colocar aqui e reparem que agregado aqui à nossa vocação, agregado aqui aos nossos dons, a comunicação é essencial. Como eu estava a dizer, se eu não colocar os meus dons para fora, se eu não trouxer os meus dons à humanidade, por assim dizer, como é que as pessoas também sabem aquilo com o qual eu posso contribuir? Como é que eu dou o meu contributo para a humanidade? E nós colocamos os dons à disposição, trazermos os dons para fora, é precisamente isto, é ajudarmos a construir uma humanidade melhor, e conseguirmos concretizar os nossos sonhos. Todos temos sonhos, ok? Se há alguém aí desse lado que está a pensar neste momento, mas eu não sei o que é que eu quero, então eu sugiro que pare para refletir, que faça um balanço, uma retrospectiva da vida até agora e que tente encontrar um fio condutor que a trouxe até hoje. E certamente vai perceber qual foi o seu papel ao longo da vida, na sua vida e na vida dos outros. E vai encontrar um fio condutor que a trouxe até hoje. Ok? Então eu vou ler aqui a mensagem das fadas da comunicação que diz: as fadas da comunicação têm a missão cintilante de auxiliar a comunicação clara e harmoniosa entre os seres humanos, facilitando o entendimento da mensagem transmitida, a empatia e a harmonia. A boa comunicação consigo e com o mundo auxilia na ampliação e expansão da sua consciência. As fadas da comunicação assistem, na medida do possível, na afinação e na reposição da voz e no restabelecimento das cordas vocais. Ajudam as pessoas tímidas que sentem dificuldade em expressarem as suas ideias e pontos de vista e receiam a exposição e falar em público. Auxiliam também todas as pessoas que trabalham com a voz, como cantores, apresentadores, locutores, formadores, oradores, professores. O seu mantra cintilante diz: comunico de forma clara e harmoniosa, encontrando sempre as palavras adequadas às ideias que pretendo transmitir. As fadas da comunicação dizem o seguinte: precisas de falar. Adoramos a telepatia. É uma forma de comunicação intuitiva, subtil, discreta e pode ser muito divertida. Usámo-la muitas vezes para falar contigo. Vocês humanos também falam entre si através da telepatia. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando pensas naquele amigo e ele te telefona ou envia uma mensagem, ou pensas naquela pessoa e a seguir a encontras na rua, ou pensas em alguém e esse alguém pensa em ti, ou ainda quando de repente estás com alguém e tem o mesmo pensamento ou a mesma ideia simultaneamente. São muitos os exemplos que ilustram a comunicação por via telepática. Na verdade, ela acontece porque tudo está interligado. A separação não existe na obra do Criador. Por isso é que nós, quando falamos em energia, dizemos que estamos todos na mesma onda, não é? Estamos todos somos um. É esta expressão que nós usamos muitas vezes, porque tem a ver com isto. Vibramos todos na mesma onda. Então, quando eu acho que eu estou a fazer alguma coisa que não vai ter influência no outro e, portanto, eu não tenho que me preocupar com isso e unicamente tenho que me preocupar comigo, efetivamente, o maior amor da nossa vida devemos ser nós. Não é disso que eu estou a falar. O que eu digo é, aquilo que eu faço ao outro vai-me afetar a mim e aquilo que eu faço a mim vai afetar o outro. É isto. É esta a consciência que nós devemos ter. Apesar da telepatia ser interessantíssima, precisas de fazer uso da bênção da voz. Precisas de falar. Não de tagarelar, queixar ou lamentar, porque isso é um desperdício de energia. Mas falares com clareza e objetividade, sem rodeios. Fala as palavras que saem do teu coração, porque essas serão sempre as palavras certas. Expõe os teus pontos de vista, as tuas intenções e o que te move. Quais os teus sonhos? Não tens de te expor a toda a gente, nem dar explicações da tua vida que não queiras. Porém, neste momento será muito mais fácil resolveres as tuas questões se falares. Fala com calma, com amor. Por vezes as outras pessoas não compreendem as tuas atitudes, silêncios e decisões, o que te pode trazer alguns constrangimentos desnecessários. Apesar das tuas intenções puras e do processo telepático ser maravilhoso, nem sempre as pessoas conseguem compreender por essa via. Procura falar e irás resolver questões que estão por dissipar. Não para mostrares que tens razão, mas para resolveres as coisas com clareza e te libertares.
Enviamos-te inspiração para falares. Fala e a seguir liberta. Entrega ao universo e segue adiante. Tens uma vida linda pela frente e seria um desperdício ficares a remoer em algo que já não está nas tuas mãos. Efetivamente, há muitas situações e cada vez mais eu vou aprendendo isso, que é nós, na prática, não controlamos nada. Quanto maior for a ilusão de que temos controle sobre as coisas, o universo aumenta-nos o desafio, precisamente para, ou seja, é como se nos aumentasse o grau de dificuldade para nós conseguirmos, para ver até onde é que vai a nossa resistência em admitir que nós não controlamos nada. Então aqui o não controlar passa precisamente por fazermos a nossa parte e entregarmos ao universo, confiarmos e entregarmos. Fizemos a nossa parte, o resto, o universo fará aquilo que for melhor para nós. Há situações que são desagradáveis, sim, mas a vida acontece para nós. A vida acontece, não é um inimigo para nós. Muito pelo contrário, a vida acontece para que nós tenhamos acesso a tudo, consigamos concretizar tudo aquilo que queremos. Portanto, a vida acontece para nós, não é contra nós. Ninguém aqui está contra ninguém. Muitas vezes, em determinadas situações, nós poderíamos ver a vida como um agressor, como se o universo nos estivesse a castigar. Mas, na realidade, se é um desafio, o que é que o universo nos está a tentar dizer através daquele desafio? Se calhar não. Há sempre uma aprendizagem atrás de um desafio. Essa é a verdade. Ok? Por muito doloroso que possa ser o desafio. Então, até mesmo aqui na questão da comunicação, e estamos aqui no início da semana, então a telepatia é muito bom, efetivamente, nós às vezes queixamos que há pessoas que têm alguma dificuldade em comunicar e que nós temos que adivinhar os pensamentos da outra pessoa. A questão tem mesmo precisamente a ver com isto, que é tudo aquilo que nós precisamos de comunicar, vamos verbalizar, escrever, verbalizar. Há várias formas de expressão, é diferente. Eu estou aqui a falar precisamente em comunicar, em dizer, em colocar cá fora. Como as fadas diziam muito bem, nem sempre as pessoas nos vão compreender. E está tudo certo, porque tem a ver com a visão de cada um, tem a ver com a consciência de cada um. Por isso é que muitas vezes em algumas conversas, por vezes estamos a falar em alhos e a outra pessoa está a falar em bugalhos. Pois com certeza não estamos na mesma frequência naquele momento. Então, quando isso acontece, principalmente quando isso acontece, não vale a pena continuar a conversa. Nem vale a pena sequer bater de frente com a pessoa ou tentar forçar a que a outra pessoa consiga compreender o nosso ponto de vista. Porque é mútuo. Nós não nos estamos a fazer entender, assim como a outra pessoa também não está. Então, em muitas situações, nós vamos comunicar e não vamos conseguir ser compreendidos naquilo que estamos a comunicar. Mas está tudo certo, nós não temos que dar explicações da nossa vida. Comunicamos. E quanto mais comunicarmos em amor, a linguagem que toda a gente compreende, melhor será compreendida a mensagem por parte da outra pessoa. Okay? A pessoa pode não estar focada naquilo que eu estou a dizer, mas a forma como muito provavelmente eu estou a dizer a mensagem e ela vai carregada de amor, provavelmente vai fazer com que a pessoa, no fim daquilo tudo, consiga efetivamente compreender a minha mensagem. Então, para hoje, vamos comunicar, e até pode ser aqui uma comunicação com o universo, sobre precisamente aqui, sobre a nossa vocação. Vamos juntar aqui estas duas mensagens, o que é que aqui as fadas da comunicação também nos querem, para além daquilo que está aqui, o que é que elas nos querem transmitir para hoje. E acaba por ter aqui a ver com este apelo à nossa vocação, este passo que nós devemos dar, ou que estão aqui os arcanjos a inspirar-nos a dar hoje, este passo, esta abertura de todo o nosso potencial. Então, este passo hoje é comunicar. Comunicar. Se houver alguma coisa para resolver, comuniquem, falem, partilhem. Se não houver nada para resolver,
Mas se há algo que é necessário ser comunicado, comunica. Como se costuma dizer, há uma velha expressão, não é? Que é a falar é que as pessoas se entendem. Então, não é apenas uma expressão à toa, ela faz todo sentido. E aqui é precisamente isto, a nossa vocação, aqui associada hoje à comunicação. Minhas queridas, desejo-vos um excelente dia, um dia em que comuniquem, deitem para fora aquilo que vai dentro da vossa alma, aquilo que vai dentro do vosso coração, no sentido de concretizarem, de darem um passo no sentido dos vossos sonhos, no sentido do vosso propósito. Se não forem vocês a dar, se não formos nós a dar um passo no sentido daquilo que é a nossa vocação, aquilo que é o nosso propósito, ninguém o fará por nós. Ok? Medo, vão sempre surgir momentos em que vamos ter medo. Medo porquê? Porque temos muitas crenças que é o que o outro vai pensar, o que o outro vai julgar, o que o outro me vai criticar. Eu pergunto-me, adianta? Acreditem que não adianta. Façam com o coração, entreguem com amor, e é esse amor que vão receber de volta. Ele nem sempre virá do sítio de onde vocês imaginam ou de onde nós esperamos, mas ele volta sempre, multiplicado, em muitas, muitas, muitas vezes. Desejo-vos um excelente dia, um dia cheio de luz, uma excelente semana e deixo-vos aqui um enorme beijinho. Um beijinho no vosso coração.